Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Mais um prazer de novo estar aqui com você. Pessoal, então não se esqueçam, Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber as novidades que a gente está trazendo aqui para vocês. Então lembre-se, a nossa ideia é dividir saúde, dividir conhecimento, trazendo aqui profissionais de alto nível, de especialidade, para bater esse papo aqui com a gente. Temos aqui hoje a honra de receber Dr. Antônio Bertelli, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião robótico, professor da matéria na Santa Casa de São Paulo, do curso de medicina. Obrigado por ter aceitado, uma honra tê-lo aqui. E meu amigo pessoal também de alguns anos atrás. Obrigado. Imagina, a honra é toda minha, é um prazer revê-lo, um prazer conhecê-lo. E estamos aí, eu acho que podcast, eu acho que tudo que é moderno e transforma a informação numa coisa mais viável para o público leigo e mais palatável também, né? Porque às vezes a gente fica falando de medicina, é muito difícil, né? O leigo às vezes não entende, a gente fala uma linguagem que é meio codificada, né? Isso aí, então, perfeito. Parabéns pela iniciativa. Medcase, exato. Estou aqui... Justamente esse é o meu papel, estou aqui para extrair esse conhecimento. Exatamente. Então vamos bater esse papo hoje então sobre cirurgia robótica, tanto na área de cabeça e pescoço, como de uma maneira geral. Vamos começar então, Moisés? O que você quer perguntar aí para o... Primeiro começando, o que é a cirurgia robótica? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a primeira intenção, o paciente às vezes entende que o robô faz a cirurgia sozinho, né? É um robô que vai lá e opera. E a verdade não é essa, né? Por trás do robô tem um cirurgião que consegue extrair o máximo daquela ferramenta para ter um resultado bacana para o paciente. Não substitui o médico. Não substitui o médico. Então ele não foi criado com essa intenção. Ele foi criado, como muitas tecnologias na medicina, para a guerra, para a tecnologia militar. Então a intenção era tirar o médico lá do campo de batalha, da zona quente da guerra, e colocar o médico afastado da guerra. Então um robô estaria lá na frente, e o médico estaria afastado e ele seria capaz de operar aquele soldado ferido sem se expor aos perigos da guerra, né? Mas isso não funcionou, porque por mais rápida que seja a nossa conexão de dados hoje, ainda existe um delay. Talvez com a internet mais nova a gente resolva esse problema, mas não dá ainda para fazer cirurgia à distância. A gente já tentou de algumas formas e não funciona. Não pode haver nenhum delay, por menor que ele seja. Hoje em dia. Quem sabe mais para frente. Exatamente. Então, talvez mais para frente eu possa fazer uma cirurgia, por exemplo, eu aqui em São Paulo, com o paciente no mesmo hospital, ao lado do paciente, eu num console robótico e um outro cirurgião nos Estados Unidos, em outro console robótico, operando o mesmo paciente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, um cirurgião mais experiente, um cirurgião que... Então, isso é uma coisa muito bacana, né? A cirurgia intercontinental, como a gente imaginava, né? Ainda não foi possível, mas talvez com a melhora da conexão 5G de dados e tal, pode ser que isso aconteça. A gente discutiu um pouquinho isso com o Dr. Benhur naquele outro podcast. Né? Então quem quiser acompanhar, coloca aqui embaixo, estagiário, o podcast do Benhur. Então o robô não é só uma ferramenta. O robô, porque quando a gente fala em ferramenta também você pensa em serrote, martelo, chave de fenda, não é nada disso. O robô, ele agrega uma série de ferramentas, aí sim, e ele é uma interface digital. No console eu consigo enxergar em 3 dimensões, por exemplo. Visão aumentada, então eu consigo dar zoom, eu consigo enxergar melhor e em 3 dimensões. Coisa que na cirurgia por vídeo eu não consigo fazer. Na cirurgia por vídeo eu tenho um aumento de imagem, mas eu não tenho 3 dimensões. Eu estou olhando na tela, então são 2 dimensões. Eu perco a noção de profundidade. E com a robótica eu ganho a 3ª dimensão. Com o zoom. Com o zoom que eu controlo. Eu posso aumentar, diminuir, chegar mais perto. A robótica não substitui a cirurgia por vídeo. São para casos distintos, diferentes. Não. Muitas vezes são os mesmos casos que você pode fazer ou por vídeo ou com robô. Entendeu? Então você pode fazer, por exemplo, uma prostatectomia hoje por vídeo, pode fazer aberta. Seria o quê? A cirurgia da próstata ou não? Da próstata, sim. Exatamente. Quando eu falar os medications, você me fala. Pode deixar. Então, você pode retirar a próstata hoje por cirurgia aberta, com corte, por cirurgia por vídeo ou com cirurgia robótica. Com acho que resultados isso bem semelhantes. Para todo mundo entender, né? Então, qual a diferença dessa situação? Que você também quer saber isso, eu acho, o pessoal também. A diferença entre ser por vídeo e ser por robótica. Nesse caso, para dar um exemplo da próstata, que é uma coisa mais comum. Vai lá retirar a próstata inteira. Aberta, óbvio, corta, chega lá e resseca e tira. Então, vídeo seria como e a robótica seria como? Então, a cirurgia aberta geralmente não é uma cirurgia minimamente invasiva. Geralmente. Existem cirurgias abertas que são minimamente invasivas, mas na próstata, por exemplo, não é.
Quando você faz por vídeo, ela passa a ser uma cirurgia minimamente invasiva. O que é a cirurgia minimamente invasiva? Menos trauma, menos dor, retorno mais rápido às atividades do paciente. Então, volta mais rápido ao trabalho, fica menos tempo internado. Esses são os conceitos da cirurgia minimamente invasiva. Com robô também é minimamente invasiva. Qual a vantagem de fazer robótica? Aí é muito específico, depende de cada tipo de cirurgia. Então, na próstata, a vantagem é que dá menos impotência. Então, todo homem hoje que quer fazer, que precisa fazer a cirurgia da próstata e que tem condição de fazer com robô, quer fazer com robô, obviamente, porque dá menos impotência. Nenhum homem quer ficar impotente, Claro. mesmo aqueles em idade mais avançada. E isso na retirada da próstata, a prevalência de disfunção erétil, né, de impotência é muito alta. Isso no método No antigo, aberto muito, aberto. no vídeo um pouco menos, na robótica então bem menos. Menos ainda. Então quer dizer, a escolha acho que é bastante óbvia, sempre naquela linha de raciocínio que a gente usa aqui, que o paciente é sempre o foco do custo-benefício. Não é porque o médico que faz robótica quer operar por robótica, não. O benefício é para o paciente, correto? Exato, Isso? correto. E é por isso que hoje o que acontece? Às vezes o paciente, como ele tem mais acesso à informação, pela internet, pelos podcasts, por tudo isso, né, o que acontece? Ele chega no consultório e ele entende que a robótica é melhor para ele, ele fala, eu quero fazer robótica. Então quem faz a opção, muitas vezes é o paciente, não é mais o médico. Por quê? O paciente tem acesso à informação, mesmo ele sendo leigo, né? Ele entende que é melhor para ele, então ele quer. Então, quem somos nós para falar, não, eu vou fazer a sua cirurgia aberta? Ele vai procurar outro. Sim, já né? fez o diagnóstico, estabeleceu a conduta que é operar, então tem que oferecer o melhor para o paciente. Claro que existem casos que você, né, não, no seu caso não é o caso e daí você tem que explicar, mas no caso da próstata, por exemplo, que as 3 opções são viáveis, cirurgia aberta, cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica, se o paciente faz essa opção de fazer robótica porque ele entende que é melhor para ele, por que não? Né? Claro. Então, só por limitações de convênios, essas coisas. Mas né? ele falou uma coisa importante até também para não dar confusão. Não é, vê se eu estou falando bobagem. Não é sempre que a robótica é possível de ser feita. Né? Tem Exatamente. casos que tem que ser aberta. Não é também porque o cirurgião fez aberta que está cometendo algum... não está errado isso, né? Não. Nem sempre é possível fazer robótica. Imagino que a gente vai avançando aqui, Sim. deva valer isso também para cabeça e pescoço, etc. Entendeu isso? Entendi. E claro que a gente está, assim, falando do Brasil, né? Que é um país continental. Então, tem regiões em que a robótica não está disponível. Muitas regiões, imagino. Muitas regiões. Então, É recente, cirurgia robótica. se é recente, Sim. desde os anos 2000, a década de 2000, no Brasil e 1990 no mundo. Então, não é uma coisa tão recente, mas ela foi empregada primeiro em algumas especialidades e depois em outras. Então, na uro primeiro, por exemplo, na cirurgia de cabeça e pescoço mais recentemente. Então, é uma coisa que está em evolução. Agora, é importante falar isso porque, às vezes, o paciente fala assim, doutor, mas eu escuto o médico falar que a cirurgia robótica não é boa, né? E isso também é natural, porque a pessoa, o médico, o cirurgião que não faz a cirurgia robótica e não conhece a cirurgia robótica, ele vai falar mal, porque para ele é uma coisa desconhecida, né? Então, assim, também tem esse viés do profissional. Então, o profissional tem que ser um profissional que conhece, pelo menos, a cirurgia robótica para poder falar bem ou mal da cirurgia robótica. O objetivo da cirurgia robótica, sendo bem específico, quais seriam? Então, vamos voltar à questão do que é o robô, Sim. da interface digital, né? Então, além das múltiplas ferramentas que o robô tem em forma de pinças nos braços robóticos, que eu consigo colocar dentro do paciente, e da câmera que é 3D, que também entra dentro do paciente, no console, que é onde o cirurgião fica sentado, o cirurgião tem uma tela de imersão. Então, estão saindo umas telas abertas hoje que o cirurgião opera com óculos 3D. Já tem um robô no Brasil mais novo, de uma outra companhia, que é um console aberto. Então, você opera como se você estivesse num cinema 3D, com óculos 3D, olhando para uma tela que está na sua frente. E usando as mãos como se estivesse operando normalmente. E quem não está Depois, só para não esquecer, eu queria saber como entra, então, esse material dentro do paciente, porque, na verdade, quem está ouvindo, acho que ficou meio em dúvida. Explica isso aí também. É difícil, né, de visualizar. Sim. Mas, enfim... E quem está do lado do cirurgião, sem o óculos, não tá enxergando tudo embaçado. Que nem um cinema 3D mesmo. Se você não põe o óculos, você não enxerga. Então, além da visão, na tela você tem todas as informações disponíveis para o cirurgião.
Então, o robô deixa de ser só uma ferramenta, ele é uma interface digital de fato. Então, por exemplo, que pinça eu estou usando, qual energia eu estou usando naquela pinça para fazer as cauterizações, se é energia harmônica, se é energia bipolar, se é energia monopolar, qual a intensidade dessa energia, está tudo ali. O acesso é muito mais rápido. O cirurgião vê e ele consegue mudar aquilo no console sem pedir para ninguém. Então, Por exemplo, para trocar uma pinça do robô, quem troca? tem um auxiliar lá que está junto com o paciente, Ok. também com treinamento, que faz a troca da pinça. Mas já é Quando mais rápido, necessário. né? É mais lento do que de É uma mais cirurgia lento. por vídeo. Porque você precisa desacoplar ela do robô. A cirurgia por vídeo, o cirurgião tira uma pinça, pega a outra e coloca, né? Sim. Então, mas isso também, com o passar dos casos, né, com a experiência maior, você vai fazendo cada vez mais rápido, o tempo vai ficando cada vez menor. E hoje, por exemplo, você já pode dividir a tela que você está operando e enxergar metade a visão normal e como se fosse um picture-in-picture ali. Sim. Enxergar Do pequenininho vídeo. uma imagem por ultrassom e fazer um ultrassom durante a cirurgia, Ultrassom de tempo real também. tempo real, para definir aonde eu vou cortar, qual é a margem do meu tumor, com um braço robótico ultrassonográfico. E isso vai evoluir cada vez mais. Então, cada vez o cirurgião vai ter mais informação na tela para decidir o que ele vai fazer. A gente, inclusive, já imagina... E tudo isso vai aumentando a segurança do paciente. Isso Exato. que entra no importante. objetivo, é a segurança, menos invasivo. Sem dúvida, Isso, sem isso. dúvida. Aí, precisão, né? A pinça robótica ela é muito mais delicada do que a pinça da cirurgia por vídeo. Muito menor e muito mais precisa. Existe um filtro de tremor. Então, se o cirurgião tremer, qualquer tremida... Ele filtra. Às vezes você já fez 2, 3 cirurgias, né? Você vai fazer... Claro. Você está cansado, né? É natural. Isso também já existe, mostrando que o cirurgião que faz robótica, ele cansa menos, porque ele está sentado, operando sentado, num console, com o braço apoiado e com joystick. É um joystick que a gente tem na mão, né? Aí você está ali mexendo no joystick, então fiz um movimento sem querer. O robô não transmite esse movimento. Ele percebe que aquele movimento é um movimento indesejado e ele filtra e não transmite. Se eu tremer, ele não transmite o tremor. Então, ou seja, eu sou capaz de ficar horas e horas ali, numa cirurgia difícil, por exemplo, que eu preciso dar vários pontos delicados, né? Uma cirurgia de via biliar, por exemplo, né? Você teria que ficar horas e horas ali operando a via biliar aberto num campo pequenininho. É difícil fazer isso. Para quem está ouvindo, às vezes o cirurgião fica lá em pé durante 8, 12 horas e até mais se preciso. Não dá para sair do campo cirúrgico Exatamente. e ser substituído. Então, e olha que importância tem esse conforto, apoio de braço, né, sentado e assim por diante. Então, a ergonomia para o cirurgião também é muito melhor. Então, existem vantagens que já estão sendo estudadas para o cirurgião. Então, o cirurgião talvez seja capaz de fazer mais no mesmo período de tempo. Não porque ele é rápido ou porque ele é devagar, mas porque para ele é mais confortável. Então, ele se sente melhor para fazer múltiplas cirurgias. Tem benefício para os dois lados, tanto o médico como para o paciente. Exatamente. Então, tem benefícios que a gente, como é uma coisa que está em desenvolvimento e começando agora, tem benefícios que a gente não conseguiu ainda demonstrar em certas especialidades. Por exemplo, na cabeça e pescoço, né? Então, mas eu ouvi falar que a cirurgia de tireoide dá para fazer com robô, mas também dá para fazer sem. Cabeça e pescoço opera tudo que está na região da cabeça e do pescoço, excetuando o cérebro e a coluna. Então, o cérebro é do neurocirurgião, a coluna é do neurocirurgião ou do ortopedista especialista em coluna, e o cabeça e pescoço opera tudo que está em volta. Então, a gente entra um pouco na área da otorrinolaringologia, mas a gente não faz muito doença benigna. Então, o otorrino faz mais doença benigna e o cirurgião de cabeça e pescoço tem uma formação mais oncológica, quer dizer, opera mais câncer. Então, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de orofaringe, câncer de laringe das pregas vocais, né? Tireoide, as glândulas salivares que a gente tem aqui em volta da face para produzir saliva. Então, da própria pele, quando são tumores maiores, né, que o dermatologista, o cirurgião plástico, às vezes não está habituado, o cirurgião de cabeça e pescoço que faz. Ou às vezes com múltiplas especialidades envolvidas, né? A gente faz muitas cirurgias hoje multidisciplinares com vários especialistas juntos, que tem um resultado muito melhor. E a robótica, então, está entrando começando a entrar nessa especialidade. Então, parece que a robótica, por exemplo, ela é igual para algumas cirurgias do que a cirurgia tradicional. Mas pode ser porque a gente ainda está começando, né? Porque tem pouco tempo de evolução dessa cirurgia para esse tipo de procedimento. Então, talvez as vantagens apareçam com o tempo, né?
A cirurgia que é por vídeo que é mais realizada hoje em dia é a cirurgia de vesícula, retirada da vesícula, né? Quando ela começou, os médicos que começaram a fazer foram chamados de malucos. Sim, claro. Doidos, imagina, vai encher a barriga do paciente de ar, porque precisa insuflar, né, com CO2, com gás para ter um campo operatório. Então o paciente vai morrer de embolia, isso aí não vai dar certo nunca, imagina. E hoje é a cirurgia tradicional, é a cirurgia convencional. A vesícula só deve ser operada de maneira aberta se não tiver estrutura para fazer por vídeo. Salvo o contrário, você tem que operar por vídeo, né? E demorou 10 anos para a comunidade médica provar. Paradigmas. Exatamente. Então demorou. Os médicos começaram a fazer e viram que davam certo. Os que não faziam, falando mal, tacando pedra. É natural do ser humano, né? Natural, normal. De toda a tecnologia, né? Sim. Pensa no smartphone, no celular. Sim, né? Hoje todo mundo tem iPhone. Há 30 anos atrás, quem tinha iPhone? Só os doidos, né? Só quem mexia com edição de vídeo, quem gostava da Apple porque usava Mac em casa. Era exceção. E hoje todo mundo tem iPhone ou um smartphone com conexão. Mas você te lembra de um amigo que sempre falou assim, não, o meu celular é só para fazer ligação, não é? Uhum. Hoje praticamente esse cara não existe mais, né? Porque até ele aderiu à tecnologia, até ele acessa e-mail, né? Sim. Há pouco você disse das vantagens. Tem alguma desvantagem? Ou se tiver desvantagem conhecida? A desvantagem é o preço, porque você agrega uma ferramenta que não é barata, né? Então alguém tem que pagar a conta, né? Não tem almoço grátis, então, Sim. mas eu tenho convênio, mas o convênio está pagando. Mas eu vou fazer pelo SUS, mas o SUS está pagando. Então alguém está pagando essa conta no final. Então a gente sempre tenta mostrar se as cirurgias são custo efetivas ou não. Quer dizer, se gastar mais, às vezes você gasta mais com o robô, mas você economiza em internação hospitalar, ou você economiza porque o paciente tem menos complicação, então ele reinterna menos, ele precisa receber menos sangue, ele fica menos tempo no centro cirúrgico, você economiza em outras coisas. Então, para algumas situações, a gente já mostrou que a robótica é, inclusive, custo efetiva. Já tem, então, foi citado. No SUS já tem. No SUS já tem. No SUS já tem. De uma maneira bem limitada ainda. Para quê? Para vesícula, por exemplo? Mas... Não, vesícula é uma cirurgia que ela é tão simples por vídeo. Mas é por vídeo, é diferente da robótica. Ok. Temos que esclarecer isso. Porque a gente está acostumado já, mas quem não está acostumado, quando a gente está falando em vídeo vesícula, é vídeo laparoscopia, não é exatamente a robótica, né? Não é robótica. outra coisa. Então, assim, quando a cirurgia por vídeo, o cirurgião. Como é que entra? Então, né? Por vídeo ou com Você robô? não respondeu minha pergunta até agora. Como é que entra? A gente coloca portais. Então são, a gente chama de trocáteros, mas é mais fácil entender que são portais, né? Então são caninhos que vão permitir a passagem da ótica, da câmera, que vai me dar a visão. Então esses caninhos estão lá, por exemplo, na barriga do paciente. E 2, 3, 4, 5 caninhos extras para entrar com as pinças, dependendo da complexidade da cirurgia. Vesícula, geralmente 3. Um para ótica e 2, um para cada pinça. Então, por isso que o paciente tem aquelas cicatrizes pequenas, né? Uma geralmente perto do umbigo e 2 laterais. Né? Então, pelo meio, perto do umbigo, ali entrou com a ótica, com a câmera, para ter a imagem, e pelas laterais com as pinças. E o cirurgião está ali, em cima do paciente, manipulando as pinças. Diretamente a pinça, né? Diretamente. Essa então é a vídeo laparoscopia, a cirurgia por vídeo. A videocirurgia. E aí, um auxiliar está segurando a câmera e filmando para o cirurgião, dando a imagem para ele. Então o cirurgião está ali, vai mais perto, vai mais longe, olha mais para lá, olha mais para cá, entendeu? O tempo inteiro dando comando para o câmera, que é o primeiro auxiliar. Enquanto isso ele está operando com as mãos. Na robótica, o cirurgião está sentado no console, então a 2, 3 metros de distância do paciente. Ele mesmo comanda a câmera, então ele não precisa ficar reclamando do câmera, né? Sim. Porque fazer câmera não é fácil. Então ele mesmo posiciona a câmera da maneira que ele preferir e movimenta assim que ele desejar a câmera. E além disso ele tem o movimento das pinças nos joysticks. E quem troca, eu estou usando uma pinça X, quero mudar para a pinça Y. É o primeiro auxiliar que está lá. Entendeu? E o acesso é o mesmo nesse caso, né? E é igual, entra pelos portais, pelos trocáteros. Nesse né? caso, que depois você tem que falar pra gente aquilo que você falou sobre a tireoide. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre o acesso e tal. Mas a tireoide também, hoje em dia, dá para fazer por vídeo e dá para fazer com robô. Então, são acessos translabiais ou transorais. É o mesmo acesso, então. Que você entra com esses trocáteres. Não faria sentido entrar com 3 trocáteres aqui na pele do pescoço, né? Porque aí
eu junto as três Faço uma só. faço uma só, né? Então, a gente entra pelo lábio, né? E faz 3 incisões, entra com os portais pelo lábio, e aí fica sem nenhuma cicatriz na região do pescoço, né? Mas vamos deixar isso para mais tarde, porque esse assunto é mais difícil e mais controverso. No âmbito privado, já tem algum incentivo, ou até de investidor, ou até de empresas do setor que estão apostando Boa pergunta. em cirurgia robótica? Eu acho que todos os grandes players do mercado estão apostando em cirurgia robótica, porque justamente pelo custo lá na frente porque estão enxergando outras. que é viável, né? Já tem várias já atuando mesmo no mercado, com equipamentos, com o tal do robô. Então, tem hospitais privados que estão comprando a 5ª, 6ª unidade de robô. Cada robô custa $2 milhões. Cada pinça custa $10 mil. E ela tem várias vidas, né? Mas, assim, nós estamos falando de coisas caras. Então, se Einstein, Sírio estão comprando mais robôs, é porque a coisa está funcionando, né? Sem dúvida. Existem outros modelos também, hospitais do SUS. Então, o ICESP em São Paulo já tem robô para o SUS. O INCA, no Rio de Janeiro, tem robô para o SUS. O Hospital Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, também já tem robô para o SUS. Então a gente está vendo cada vez mais exemplos de hospitais que estão conseguindo, estão fazendo ser viável, inclusive para o SUS, né? Mas eu não sou gestor, então eu não entendo como as coisas funcionam, mas eu vejo que esses exemplos estão se repetindo. Claro, não é isso mesmo. A Unimed, por exemplo, já conseguiu colocar o robô em hospital próprio para os seus conveniados, numa cidade do interior de São Paulo. Então eles estão mostrando que isso é viável, senão eles já tinham mandado o robô para outro lugar. Sim, e há de se respeitar também a escolha do paciente, como a gente estava falando, independente de custo. Isso vai ser uma lição de casa para o gestor e para as operadoras. Independente de qualquer coisa, o paciente vai ter que ter esse benefício para ele. Porque é só como você disse, quando a gente estava conversando lá fora, para a gente mesmo, a gente preferiria disparado, né, alguma cirurgia que fosse menos invasiva, cortasse menos, etc. Sim. E lá na faculdade, você está dando aula já de alguma coisa de robótica, ou como é que está isso na universidade? Tem vários treinamentos, mas geralmente são ligados à sociedade de especialidade e a institutos que dão treinamento de cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva. Então eu faço parte, por exemplo, do treinamento de cirurgia robótica da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que tem um treinamento próprio. Então o cirurgião de cabeça e pescoço que quer curso fazer... próprio. Ele vai procurar a sociedade. O curso é feito em parceria com o Instituto Falk, que é um instituto da Alemanha, que nem o IRCAD da França. O Falk é um instituto alemão de cirurgia, de treinamento de robótica, treinamento em robótica e cirurgia por vídeo, cirurgia minimamente invasiva. E o centro de treinamento que eu faço parte é o Hospital Samaritano, em Genópolis, aqui em São Paulo, que é da Rede Américas, né, da UHG. E as redes também é uma coisa que eu ia comentar, né? Essas grandes redes, então hoje praticamente todos os hospitais estão na mão de grandes redes, né? Então o que eu estou vendo é que as grandes redes estão, por exemplo, pegando o robô que está aqui no Hospital de São Paulo e comprando um novo e mandando esse robô lá para o Hospital de Fortaleza. Então esse remanejamento de robôs já está acontecendo. E a gente tem 2 plataformas no Brasil já em operação, né? E a gente tem, acho que chegando a 100 robôs no Brasil hoje. Cada vez se capilarizando mais, então. A maioria está no Sudeste, né? Mas já tem robô nas grandes capitais do Nordeste, por exemplo. Quanto você falou no Brasil? Você 100. Falou agora? 100 no Brasil. 100. Acho que está chegando em 100. Então, se você pegar e dividir por estado, 3, 4 por estado, 5 mil cidades no Brasil é pouco ainda. É pouco. Mas em 20 anos até que andou bem. Sim, pelo custo. 100, custo. Quanto você falou o custo? $2 milhões. $2 milhões. E esse custo também está diminuindo, né? Claro. Então, quanto mais, aquela coisa, quanto mais usa, quanto mais utiliza, vai diluindo o custo, né? E aí eu gosto de fazer o paralelo com a aviação, né? Perfeito. Que a gente estava comentando, quer dizer, você vai pegar uma ponte aérea para o Rio de Janeiro, você sobe em cima de um Airbus A320 de qualquer companhia aérea. Quanto custa um Airbus A320? Alguém já fez essa pergunta? Eu adoro aviação, então eu gosto de fazer sempre o paralelo de medicina com a aviação. Um Airbus A320 custa $100 milhões. Você já viu algum passageiro sair e falar assim, não, eu vou sair daqui porque esse avião é muito caro. Vou naquele de 10. Vou no teco-teco que tá ali parado? Não, né? Por quê? Porque é seguro. E a operadora lá,
seja ela qual for, ou a Latam, ou a Gol, Azul, ou a qualquer Azul, uma. sei lá, qualquer uma delas, tornou viável para você viajar naquela ferramenta segura. Então, por que você vai viajar numa outra ferramenta que você não sabe se é tão segura, né? E aquela ferramenta obedece uma série de padrões nacionais e internacionais, os pilotos são treinados, enfim, tem uma série de... Você sabe que é seguro. Então eu vou, mesmo para pousar em Congonhas, para pousar no Santos Dumont, pistas curtas, difíceis de pousar, eu vou, né? Eu não vou descer, eu vou. O robô é mais ou menos a mesma coisa. Então, são as operadoras que precisam tornar isso viável para que a gente possa oferecer isso cada vez mais. Mas vai ser uma coisa que vai se desenvolver paulatinamente, né? O robô, ele não consegue, conforme a necessidade, migrar de um hospital para o outro dentro da mesma cidade? Não, porque eles são muito robustos, assim, a estrutura dele é muito robusta. Então, o que a gente mais utiliza, que é o DaVinci da Intuitive, que a maioria das pessoas conhece, tem paciente hoje que chega no nosso consultório e fala assim, eu quero operar com o DaVinci. Olha. Já fala até o nome do robô. São 3 partes, o console, a torre de visão, onde está a tela, e o carrinho com os braços do paciente. Então, são 3 partes e geralmente ele tem uma sala própria. Ele fica naquela sala do hospital e nem de sala eles movimentam para evitar. Quanto mais você transporta, mais falha você vai ter, mais problema você vai ter e mais você vai gastar com manutenção. Como um tomógrafo, um aparelho de ressonância. O ultrassom dá para ser portátil, né? Mas então o robô não dá até o momento, talvez. O robô novo que chegou, acho que esse ano, final do ano passado no Brasil, que é de uma outra empresa que chama Versius, ele tem esse nome porque ele é mais versátil. Então ele tem braços independentes e você consegue transportar de uma sala para outra. Dentro do mesmo hospital. Dentro do mesmo hospital. Porque isso já ocorre para algumas máquinas da saúde, né? Sim, mas... Ultrassom, raio-x. Sim. Mas mesmo assim, ultrassom, quando você fica mudando de lugar, sim, né? A chance de você ter um pepino é... Sim, o equipamento que muda não é tão eficiente e eficaz quanto um aparelho fixo de ultrassom, que também é robusto, né? Mais moderno, consegue transportar os menos... Exatamente. E aí, assim, é que nem o seu carro, né? Se você fizer isso, você perde a garantia, né? Se você não fizer a revisão, a empresa do robô faz a mesma coisa. Então, se você mudar ele de hospital, você vai ficar mudando ele, você vai perder a garantia, entendeu? Não vou te dar manutenção. Então, você fica meio que refém. E isso é para funcionar bem, né? Tem gente que reclama, fala assim, a pinça de laparoscopia, ela é eterna, né? Você usa ela até ela quebrar, né? Sim. A pinça do robô, ela tem, por exemplo, 15 vidas. Depois que você usa ela 15 vezes, ela trava, você tem que abrir uma nova. Aí tem gente que fala, pô, isso é sacanagem da indústria, quer ganhar dinheiro. Eu acho isso ótimo, porque eu sempre tenho uma pinça que está em excelente estado para eu usar. A pinça de laparoscopia, né? Quando você vai usar e ela está quase quebrando, é horrível. Ela está horrível, ela não funciona mais. Não pega, não corta, não tem, aí abre outra, não tem outra, não tá outra, tem que ir com aquela mesma, e aí? Né? Então isso acontece o tempo todo, entendeu? O robô não. A empresa colocou lá vidas, fez lá o estudo em animais e viu em laboratório e viu... Não é um chute, né? É feito de maneira científica. Ela quebra com quantas? Então vamos usar um pouco menos, que o cirurgião sempre vai ter uma pinça adequada para ele utilizar. E isso, pelo que eu estou entendendo, é muito bem recebido pelos pacientes. Claro, tudo tem seu tempo de qualquer tecnologia até ficar acessível para a grande maioria. Como está sendo recebido para o meio médico? Boa pergunta. Então, como qualquer nova tecnologia da medicina. E aí eu volto para o exemplo do iPhone, né? Tem gente que até pouco tempo atrás que falava que, imagina, eu quero um celular que só faça ligação, não quero um celular para mais nada. Então existem médicos que não, é só a cirurgia convencional que funciona, é só a cirurgia Por quê? Porque ele só sabe fazer daquela forma, né? E não conhece e para ele aquilo é difícil, né? Imagina assim, você faz uma coisa, eu tenho 20 anos de formado, né? Um pouco mais. Então eu já fazia cirurgia aberta, convencional, e já fazia bem, e já dava certo, e era rápido, era bom para todo mundo, bom para mim, bom para minha equipe, bom para o paciente. Dava muito certo, índice de complicação baixinho. Então para que mudar? Zona de conforto, né? Eu estou na minha zona de conforto, estava na minha zona de conforto fazendo cirurgia aberta. Para mudar, o meu treinamento de robô hoje tem no Brasil... Conta essa história da sua formação e qual seria a formação para que outro se gabaritasse para poder operar em hospitais que tenham o equipamento, né? Então, hoje a gente já consegue treinar o cirurgião de cabeça e pescoço aqui no Brasil, mas no passado você tinha que ir para fora do país para treinar. Eu fiz meu treinamento nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, que foi onde começou
a cirurgia robótica para cabeça e pescoço. Outros cirurgiões que fazem robótica foram para serviços da China, da Coreia, no Oriente, para treinar. Imagina o custo de tudo isso para aquele cirurgião individualmente. Não foi a empresa que veio para mim e falou assim, vai lá treinar, vou pagar seu treinamento. Então não, foi tudo do bolso. Do bolso. Então, assim, é muito caro, né? Você sair do Brasil para fazer um treinamento desse. Hoje o treinamento ainda é caro, porque qualquer treinamento no meio médico é caro, né? Especialmente porque envolve uma estrutura que é cara, né? Tem treinamento prático, não são aulas teóricas e cursinho de internet, né? São aulas presenciais, práticas com o robô de verdade, né? Que o médico tem que fazer. Mas é muito mais viável fazer aqui do que precisar sair do Brasil. E a duração, por exemplo, do curso? Como a gente treina médicos que já são especialistas, quer dizer, não é um médico que terminou a faculdade e que vai lá fazer o curso de robótica. Esse médico, ele não entra. Se ele tentar entrar, ele não consegue. Então, ele tem que ter residência de cirurgia, residência de cabeça e pescoço, título de especialista pela sociedade, ele precisa preencher uma série de requisitos para entrar no treinamento. Então, são médicos que já fazem as cirurgias. Já né? tem experiência então na cirurgia convencional. Depois da especialidade, é uma outra especialidade. Né? E geralmente também é interessante porque não é o recém-formado, não é aquele cara que terminou a residência há pouco tempo e vai lá se aventurar. Não é isso. É aquele cara que já tem movimento e que quer dar um passo adiante. Porque senão também não adianta, né? Se ele não tem o movimento para fazer robô, ele vai fazer o treinamento à toa. Então é um profissional que já tem alguns anos de experiência e aí ele vai lá fazer cirurgia robótica, entendeu? É uma semana de treinamento online, de aulas ao vivo, mas à distância, até porque é um treinamento que se oferece para o Brasil inteiro, né? Então, se todos os médicos tivessem que viajar, ficaria mais difícil. Coisa que a gente aprendeu com a pandemia, né? Que Sim. dar aula online tem também coisas funciona. que dá para fazer online. E aí o médico vem para o centro de treinamento que ele tiver, tem vários no Brasil, né? Ele vai para esse centro de treinamento para fazer simulação. Então ele tem um simulador do robô, onde ele faz vários exercícios. É muito parecido com a plataforma real. Ele faz exercícios mesmo de habilidade. Então ele tem que dar o ponto, ele tem que fazer a dissecção, tem um vaso sangrando, ele tem que fazer a cauterização. Então vários treinamentos, são em torno de 20 horas de treinamento nessa plataforma. E depois um treinamento de um dia na plataforma robótica real. Então é um treinamento que envolve várias etapas. Mesmo assim, quando ele termina tudo isso, ele tem que fazer as primeiras cirurgias dele com acompanhado, um tutor. Então, com alguém que já tenha experiência em fazer robótica daquela especialidade, né, para cuidar do robô e para cuidar que o cirurgião vai fazer da maneira adequada. Né? Então, as primeiras cirurgias, geralmente, ele não faz sozinho, o tutor faz uma parte, ele faz outra. E depois de 5, 10 cirurgias, isso varia da especialidade, o tutor já solta ele para fazer a cirurgia por si, sozinho. Quer dizer, é um caminho longo e exatamente. Então, difícil para chegar lá. Aí, por isso que oferece um bom serviço, então, para o paciente, né? Mas para o cirurgião é muito difícil, assim. Sim, você sair, de fato, da zona de conforto, transpor todas essas barreiras. É muito mais fácil você subir um degrau e falar assim, não, vou voltar para minha zona de conforto, do que você terminar todos os degraus para ampliar a sua zona de conforto, que é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai para outras áreas, a gente amplia, a nossa zona de conforto vai ficando cada vez maior. O médico que tem especialização, que faz a especialização de robótica, ele consegue, ou não, na verdade não é a palavra correta, ele ainda opera de forma convencional? Claro. Eu ainda faço muita cirurgia aberta. Então, tem casos que o paciente chega e fala assim, eu quero fazer robótica. Não, no seu caso não dá. Seu caso é aberto. Por esses motivos, não dá para fazer robótica. Nem se estivesse nos Estados Unidos, na China, não ia fazer. Então, vamos fazer, né? Ou o tumor é muito grande. Então, a gente faz para tumores de orofaringe, por exemplo, né? Tumores de garganta, da amígdala, da base da língua, da úvula, campainha, né? Então, alguns tumores você consegue fazer com robô, mas tem uma série de indicações que a gente precisa respeitar. Às vezes o paciente quer fazer, mas ele não tem essa indicação. Ele extrapola aquela indicação. Então, o mais seguro ainda é fazer a cirurgia aberta. Por exemplo, como você falou, um tumor muito grande. Um tumor muito grande. Que precisa de mais tempo para que possa ser feito adequadamente. Se for mais seguro fazer pela via convencional, a gente vai indicar a via convencional. Então, quem faz robótica, eu imagino que faça 20%, 30% dos casos com robô em cabeça e pescoço na minha especialidade, né? Se você perguntar para um urologista, ele vai falar que ele faz... 70%. Se ele faz próstata, ele vai fazer 70%, 80%, às vezes 90% dos casos
com robô já. Isso era uma pergunta. As principais doenças, as principais cirurgias que são feitas com robótica, de uma forma geral? Sim, praticamente tudo. Tudo. Então... Tudo é possível. Neurocirurgia ainda não. Imagina que assim, a cirurgia que eu saiba ainda não, mas já deve ter alguém no mundo já tentando. Estudando. Né? Mas assim, as coisas mais fáceis de implementar, as especialidades mais fáceis de implementar são aquelas que trabalham em cavidades. Então, cavidade abdominal, né? É uma cavidade, ou seja, você tem espaço para colocar o robô e operar. Cavidade torácica, você tem espaço, você murcha o pulmão, entra lá dentro e consegue operar. Você tem espaço para colocar o robô, né? A boca, por exemplo, né? E a orofaringe, a garganta, é uma cavidade menorzinha, mas o robô é bom para espaços confinados, para espaços pequenos, né? Ele trabalha muito bem em espaços pequenos. No pescoço, por exemplo, a gente tem que fazer uma cavidade. O pescoço não é uma cavidade, eu tenho que criar um espaço para operar, né? Então isso é um problema. Então a gente está vencendo esses problemas, achando alternativas para operar sem a cavidade natural. Então quando você tem uma cavidade natural, é muito mais. Geralmente são especialidades que já fazem por vídeo e aí só vão migrar para o robô. E essa migração é mais fácil. Mais fácil, sim. É mais difícil você migrar da cirurgia aberta, por exemplo, a tireoide. Você migrar para o robô ou sem ter a etapa do vídeo no meio, né? É mais difícil. Então a gente geralmente recomenda que o cirurgião vá para aprender a fazer por vídeo para depois fazer robótica. É um caminho meio que natural. É muito mais fácil treinar o cirurgião que já sabe fazer por vídeo, né? Tem outros exemplos também. Cirurgia pelo nariz, né? O nariz é uma cavidade. Então o otorrino faz muita cirurgia nasosinusal de nariz, seios da face. Ele entra com um vídeo, entra com uma câmera pelo nariz, com a pinça pela outra, opera lá sem fazer um corte no rosto, né? E no passado era tudo cirurgia aberta, né? Então hoje ele faz muita coisa por vídeo, né? Ortopédica nenhuma. Cirurgia ortopédica. Assim, deve ter alguém fazendo, mas também não tem... não vejo benefício, porque tanto trauma quanto cirurgias que requerem grandes reconstruções são cirurgias grandes, entendeu? Você precisa abrir, na ortopedia, né? Você precisa colocar placa, parafuso, prótese, então não faz muito sentido. Não existe robô ainda para esse tipo ou ainda não tem necessidade, não tem sentido? Não tem sentido. Entendi. Por enquanto não faz sentido. Já existe, por exemplo, na ortopedia, um robô específico que ele ajuda a colocar as placas e os parafusos ou a prótese. É um robô específico, não é o que a gente usa. Já tem no Brasil e parece que também tem tido resultados interessantes, porque ele calcula todos os ângulos do corte que o cirurgião vai ter que fazer no osso para colocar uma prótese, por exemplo. Então os parafusos são colocados no local exato, o cirurgião consegue planejar isso antes. E para isso parece que é interessante, mas também é uma coisa que está começando. Eu acho que vai ser uma coisa natural, assim, né? Não tem como. A gente imagina, eu achei que você ia fazer essa pergunta uma hora, que daqui a pouco nós vamos ter um Waze no robô. Já pensou? O cirurgião está operando e aí, naquele momento da cirurgia, o robô percebe que ele está titubeando, que ele está demorando e o robô vai colocar lá, ó. Os cirurgiões que têm mais eficiência fazem assim nesse momento. Para que mantenha a coisa segura. Exato. Né? O robô vai dar a dica, né? Já existe o tremor. Isso deu um passo para frente do tremor. Exato. Então, os dados da cirurgia estão sendo coletados. Né? Esse é o processo. A alimentação da inteligência artificial. Exatamente. Então, a empresa já coleta os dados de todas as cirurgias que são feitas no mundo. Então, uma hora eles vão fazer alguma coisa com esses dados, né? Sim. Por exemplo, eu estou operando lá e sangrou. Começou a sangrar um vaso. Ele vai me dar a dica, ó. A maioria dos cirurgiões colocou um clipe nesse vaso, em vez de tentar usar energia, por exemplo, para cauterizar o vaso, é mais seguro colocar um clipe. Então não fica tentando usar energia e coloca um clipe logo de uma vez. É boa. Né? Então quer dizer que vai ter um Waze também que ajude o cirurgião a operar. Perfeito. Interessante, né? Eu acho que vai. Não, faz sentido. Eu estava falando também das cavidades, avançando um pouco na questão aí do uso, né? Então você tem do abdômen, do tórax, da orofaringe, boca. Mas aí quando não tem, por exemplo, existe hoje você, por exemplo, faz tireoide por robótica, né? Então aí o acesso vai criar. Existe uma resistência do pessoal mais antigo em relação a isso, em relação ao convencional, e a gente sabe, assim, a gente já teve outros episódios aqui também sobre nódulos de tireoide com essa questão. É uma patologia muito comum, muito prevalente. Sim. Né? Então, quer dizer,
se você está operando por robótica, aquilo está trazendo benefício, vai trazer muito benefício para muita gente. Vai envolver lá as questões do convênio, daquela gestão que a gente está falando, envolve muita coisa isso. Sim. Mas me conta a sua opinião e sua experiência em relação à tireoide, por exemplo, né, que não é o convencional da robótica. Então, hoje em dia existe uma grande discussão no Brasil a respeito de cirurgia robótica em cabeça e pescoço, e essa discussão está lá no CFM, no Conselho Federal de Medicina. Então, não são só cirurgiões mais velhos, são vários cirurgiões da especialidade que não acreditam nessa tecnologia, no emprego dessa tecnologia para esse tipo de cirurgia, né? E isso está em discussão. E recentemente saiu uma determinação do Conselho, uma resolução, um parecer diferente, né? Parecer é uma opinião. Sim, não é uma resolução, né? Resolução obrigatória tem força de lei, exatamente. Sim. É um parecer do Conselho Federal de Medicina dizendo que essas cirurgias por vídeo ou por robô de tireoide devem ser consideradas cirurgias experimentais. O que é uma cirurgia experimental? É uma cirurgia que você só pode fazer em protocolo de pesquisa. Então, você tem que ter um estudo clínico, geralmente isso se faz em hospitais, escola, né? Na USP, na Santa Casa, né? Então, e o grande problema é que nesses hospitais você não tem o robô. Cirurgia por vídeo a gente consegue fazer na Santa Casa, mas o robô não. E aí você não tem como, né, fazer essas cirurgias, não tem como desenvolver nem como oferecer, nem como fazer o estudo a pesquisa, né? Então, assim, no dia seguinte que saiu essa resolução, e essa resolução foi um cirurgião torácico, parecerista lá do conselheiro do CFM que emitiu. Mas foram cirurgiões de cabeça e pescoço que solicitaram esse parecer. E a gente sabe que nisso também tem muita política envolvida. Sim, né? Exatamente. Nem sempre pensando no benefício. Exatamente. Bem, vamos lá. Questão de mercado, né? Tem uma série de coisas, né? Em nenhum momento quem faz a cirurgia, então, por exemplo, não estou falando de mim, estou falando do Hospital C. Camargo em São Paulo, que é reconhecido como baita de um hospital, né? Sim, padrão serviço ouro. De cabeça e pescoço super tradicional, com pessoas super dedicadas e que fazem muito bem robótica, tanto para orofaringe, que é aceito no mundo todo, quanto para pescoço, esvaziamento cervical, para tumores do pescoço em geral, para tireoide, né? E a coisa funciona, a gente está vendo os resultados, né? E fora isso, não somos aqui nós brasileiros loucos resolvemos fazer robótica, né? Tem trabalhos, estudos na literatura de robótica para tireoide com 25 mil casos, provando que o negócio é bom, que ele funciona, que ele é no mínimo igual. Ele não precisa ser melhor do que o convencional, ele precisa ter equivalência. E a gente já tem estudos mostrando que tem equivalência. Quer dizer, é tão seguro quanto. Eu falo para os pacientes, no momento que eu entender que um procedimento é mais seguro que o outro, eu não vou nem falar dos outros para você. Não tem nem dúvida, né? Nós vamos fazer esse pronto. Agora, se eu tenho 3 procedimentos que são seguros, iguais, falando da tireoide, por vídeo, com robô ou aberto, qual é o meu papel? Explicar para o paciente as vantagens e desvantagens de cada um e quem vai escolher? O paciente. Sim, que é o foco. Baseado na crença dele, em quem ele é. Aí vem a questão de ser minimalista ou maximalista. A grande vantagem da cirurgia de tireoide por vídeo e com robô é que não deixa cicatriz, né? Então a gente coloca os portais pelo lábio, entra aqui por baixo da pele, pelo queixo, né? E a gente tem que criar o espaço. Como não é uma cavidade, nós temos que criar essa cavidade, né, para conseguir operar. E lógico que criar o espaço demora mais tempo do que se eu for abrir logo em cima da tireoide e operar, né? Então, quem fala mal também fala mal por causa disso. Demora mais tempo. Esse mais tempo hoje em dia é 20, 30 minutos. Então era horas e já está em 20, 30 minutos. E está melhorando. Está melhorando cada vez mais. Isso aconteceu em todas as cirurgias. Então, quando começou a vesícula, demorava lá 9 horas. Hoje demora 20 minutos, né? Então hoje é mais rápido do que uma cirurgia aberta. Quando começou a cirurgia nasosinusal por vídeo, também demorava muito mais do que uma cirurgia aberta. E aí os equipamentos vão evoluindo, os médicos vão ficando mais hábeis com aquilo e... Claro, né? Vai reduzindo esse tempo. Eu fiz, sei lá, 3.000 cirurgias abertas e eu fiz 200 cirurgias de tireoide por vídeo ou robóticas. Então
É lógico que a que eu fiz 3.000, eu vou fazer mais rápido do que a que eu fiz 200, né? Então é bem diferente, né? Então, assim, tem muito nessa discussão. E, de verdade, o que eu acho é que a hora que a gente conseguir reverter essa situação do CFM, da cirurgia experimental, porque isso realmente é muito difícil de trabalhar com esse parecer, né? Esse parecer, que não é uma determinação. No dia seguinte que saiu que tomaram conhecimento dessa resolução, esse parecer, é que eu ouvi a palavra de um outro cirurgião semana passada, né, da questão. Mas quando saiu, no dia seguinte, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o presidente atual já se posicionou, já fez um manifesto botando a sociedade contra e pedindo a revisão, né? E eu que sei é quem deveria fazer o parecer. Pelo menos ela deveria ser consultada, participar, né? Não, o CFM tem uma câmara técnica de cabeça e pescoço. Aí quando a sociedade solicitou, aí o conselheiro lá falou assim, não, então vamos mandar para a câmara técnica. Agora a câmara técnica está revendo e eu acredito que isso vai ser revisto. Nos próximos tempos aí. Mas o problema é que isso é muito burocrático. Sim. No Brasil tudo é muito burocrático e demora muito tempo. Né? Quando foi mais ou menos esse parecer que saiu? Faz uns 3 meses. 3 meses, bem recente então. 3 meses. Então quer dizer que no momento não se pode operar uma tireoide via robótica? Não, pode. Aquilo é uma opinião, né? Pode. Ah, sim, então, ainda não é uma resolução. Exatamente. Desculpe. Então, isso depende muito da interpretação dos hospitais. Então, cada hospital individualmente interpreta de uma forma e a maioria dos hospitais tem entendido que assim, olha, a gente já sabe que a cirurgia funciona, que ela é boa, que não dá complicação, o paciente não reinterna, o paciente não perde sangue, o paciente... Os hospitais têm todos esses dados. O ganho plástico do paciente, o ganho da não cicatrização. E se o paciente quiser? Falar, eu quero. Exatamente. Então, eu fiz uma cirurgia recentemente, depois desse parecer, que a paciente veio de Portugal porque ela queria fazer. Uma robótica. Robótica, sem cicatriz, de tireoide. E aí eu falei para ela que não estava fazendo, porque, né, poxa, tem essa coisa do CFM. Doutor, vim de Portugal aqui para fazer e não vou fazer? Eu quero fazer. Então, esse parecer, apesar de ser só um parecer, não deixa de ser um obstáculo, né? Por enquanto, que deve ser bem pensado, né? Eu acho que é um obstáculo, mas ele não é um obstáculo intransponível. Sim, então, sim, claro. É natural que, assim, o cirurgião que acabou de fazer o treinamento, que está no começo da curva de aprendizado, ele vai ficar com medo e não vai fazer, vai ficar com receio e não vai fazer, claro. Né? Qual o problema do parecer? Se tiver qualquer problema numa demanda judicial, o advogado vai ser considerado pode contra então, o seu... O que o juiz vai dizer? Bom, o que o órgão máximo diz? Quem é o órgão máximo? O CFM. Né? Então esse é o grande problema. Agora, se o hospital permite, eu vou fazer, estou falando de hospital privado, né? O hospital privado permite, tem o hospital do SUS que também já faz, tá? Mas não é aqui em São Paulo. Então se eu tenho um hospital privado que permite, um dos melhores hospitais da América Latina, permite que eu vá lá e marque a cirurgia robótica. E eu interno meu paciente, eu opero. E tenho equipamento. Às vezes eu tenho equipamento, uso a cirurgia. O hospital entende que a cirurgia não demora, que não tem complicação. O paciente vai embora no mesmo dia, às vezes. No máximo no dia seguinte de manhã. Então, e eu faço a cirurgia. Vai tudo bem? Não tem problema nenhum. Na convencional seria quantos dias para ter alta? A mesma coisa. Esse é o problema. A cirurgia convencional, aberta, ela já é muito boa. Ela já tem um índice baixíssimo de complicação. Então a gente está falando de complicação definitiva, sequela, claro. 1% de lesão de nervo, 1% de lesão de paratireoide. E essa na convencional ou na robótica? Tanto faz. Então dá na mesma. Então você comparar uma coisa que é muito boa com outra que é muito boa é muito difícil. Né? É difícil, mas talvez se nós nos colocamos na posição do paciente, eu acho que não há dúvida entre essa escolha, né? Porque é menos invasiva. E como diz aquela história, né? Não basta ser, tem que parecer. Parece e é menos invasiva mesmo. Então, mas né? Aí a gente volta ao cirurgião que não está habituado. Sim. Aí... Não sabe o que é, ele fala, não é menos invasiva, porque tem que criar o espaço. Então, se tem que criar o espaço, eu disseco mais, eu causo mais trauma. Mas a gente está vendo que esse não é o problema. Mas eu acho que na cabeça do leigo, o que você acha? A parte externa conta muito. Quando você diz que vai criar... Totalmente. O peso disso é muito alto, pelo menos na minha opinião. Sem dúvida. Mas aí, assim, a gente volta na questão. Qual é o benefício? O benefício é estético. O benefício é cosmético, porque
cirurgia por vídeo de tireoide ou na robótica de tireoide, eu não tenho a cicatriz na região anterior do pescoço. Né? É bom para o paciente. Então, tá falando. mas é estético. Né? Sim, mas qual que é a importância da coisa estética? Como é estético, né? Mas é espetacular, que nem a gente tá... E se fosse nele, né? Depende do olhar. Exatamente. Né? Depende do olhar. E tem gente, isso é muito individual, então a gente não pode julgar todos os pacientes, falar assim, o paciente, a cicatriz fica boa mesmo. Muita gente que opera tireoide, você nem vê a cicatriz, mas o paciente vê. Ele se olha no espelho todo dia e ele enxerga a cicatriz. Claro, pensa numa garota. Exatamente. Que é muito importante para ela então, qualquer cicatriz. Tem né? paciente que olha para a cicatriz e fala assim, nossa, eu venci o câncer de tireoide. Ele transforma a cicatriz numa coisa boa, num troféu. E tem paciente que olha para a cicatriz todo dia e fala, nossa, eu tive câncer de tireoide, eu nunca mais vou ter minha vida de volta. Então isso tem, e aí já tem estudos novos mostrando que isso tem impacto na qualidade de vida. Então não é questão de ter a cicatriz boa ou ter a cicatriz ruim, é questão de ter a cicatriz ou não ter a cicatriz. E quem não tem a cicatriz tem qualidade de vida melhor. Porque em pouco tempo aquilo vai ser abstraído da mente, não vai nem lembrar mais. Estresse ou qualquer tipo de coisa relacionada daquilo vai sumir. Eu acho que não tenho, isso não dá dúvida, né? Com o tempo, não haverá dúvida não há dúvida que vai substituindo aos poucos a convencional. Claro, questão dos treinamentos, do tempo, do custo vão ter que ser superados, né? Mas não há dúvida. E essas cirurgias, assim, é uma coisa importante também de que elas são feitas por cirurgiões de alto volume. Quer dizer, são cirurgiões que operam muito a tireoide, né? São cirurgiões que operam bastante. São esses cirurgiões que devem dar esse passo e aprender cirurgia por vídeo e aprender robótica de cabeça e pescoço. E não cirurgiões que fazem tireoide eventualmente. Por exemplo, um cirurgião oncológico que faz cirurgia oncológica em geral. Então ele opera abdômen, ele opera tórax, ele opera tireoide, então ele faz poucas tireoides por ano. Esse não é o cirurgião que vai aprender a fazer tireoide por vídeo nem por robô. Então nós estamos falando de cirurgiões que fazem mais de 50 tireoidectomias, que é a cirurgia de tireoide por ano. São esses que têm buscado aprender e que têm aprendido e desenvolvido. A gente tem cidades pequenas, são capitais, mas são pequenas, como João Pessoa, que já fazem cirurgia por vídeo de tireoide. Manaus começou a fazer recentemente. Então, a por vídeo, que ela é mais reprodutível, porque você tem na maioria dos hospitais já o equipamento por vídeo, né? Ela tem um resultado muito bom e ela está se alastrando pelo Brasil, porque é muito fácil implementar. Você só precisa treinar o médico, ele já tem o equipamento no hospital. O mais difícil até o momento, acho que é o custo, né? O que impacta mais é o custo. Então, o que impacta mais é no robô. Isso, do vídeo, robô, O custo ele é maior porque demora mais tempo, principalmente no começo. Então o hospital entende que assim é um custo ok, não é um custo proibitivo. O custo-benefício é né? Ok a longo prazo, sei lá. E talvez aí o hospital, por exemplo, a gente fala que quando o hospital compra o robô, cria um efeito halo. O que é o efeito halo? Os pacientes passam a procurar mais aquele hospital porque entendem que aquele hospital é mais moderno, é mais... Claro, tem o robô. Sim, claro, acho que esse é o grande ponto para mim. É uma coisa tangencial aí, não é palpável. Então, né? assim, os pacientes vão fazer ressonância, vão fazer tomografia, ultrassom, checar tudo naquele hospital porque tem o robô. Ele não vai usar o robô. Agrega um valor incrível. Esse é o efeito halo. Então, os hospitais também entendem isso, que se eu oferecer a cirurgia de tireoide sem cicatriz por vídeo, talvez eu passe a fazer mais cirurgias de tireoide, porque eu vou atrair outros pacientes que antes iam para o outro hospital que não faz essa técnica. Na hora que o hospital entende isso, por isso que está se alastrando. Então a gente já tem mais de 1.300 casos por vídeo feitos no Brasil. E eu acho que já passou dos 1.500, que isso são dados do começo. Nós estamos falando só de tireoide nesse momento. Certo? Só de tireoide. Só de tireoide, gente. De robótica em geral é muito maior o número, que a gente fechou no assunto tireoide. Então tireoide por vídeo no Brasil já tem mais de 1.500 pacientes operados. Em vários estados, na maioria dos estados já tem gente fazendo. Em alguns estados pelo SUS, inclusive. Aqui em São Paulo a gente tem um número limitado de casos que a gente consegue fazer pelo SUS, mas a gente consegue fazer, até porque a gente quer ensinar o residente, né? A gente quer que o residente saia da residência já treinado. Claro. E por que de cirurgia? Que a gente está citando tanto a tireoide? Porque ela é delicada? Não, porque é muito comum. Doença tireoidiana é extremamente comum. Então, no SUS tem câncer de boca, câncer de laringe, que também são comuns, mas câncer de tireoide, ele é muito comum.
ele é o quinto mais comum entre as mulheres hoje no Brasil, e a previsão é que nos próximos anos ele vai passar para terceiro ou para segundo lugar. Permanecendo nas mulheres o câncer de mama ainda, como primeiro. Câncer de mama o primeiro. Ok. E além de ser segundo, terceiro ou quarto lugar, o volume é gigantesco, né? Pra gente falar em volume, é incrível. E além disso, eu tenho as doenças benignas da tireoide, que às vezes também precisam de cirurgia. Então não é só câncer de tireoide. Tem mulher que tem nódulo tireoidiano que é grande, que precisa ser operado, ou suspeita de que é maligno, ou outras doenças que são de tratamento cirúrgico. Tem um nódulo, ficou em cima do muro, se é maligno, precisa operar também. É muito grande, volume muito grande. Então, tem muito, por isso que a gente está falando especificamente de tireoide, né? E eu acho que a tireoide, por ter essa opção por vídeo, e isso ter se disseminado muito rapidamente no Brasil, foi isso que motivou a essa série de questionamentos, né? Porque foi muito rápido, a adoção foi muito rápida. Todos os médicos que adotaram fizeram treinamentos, tem cursos de treinamento, né, no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, aqui em São Paulo, que capacitam o médico para fazer essa cirurgia. E da mesma forma que na robótica, a gente também orienta o médico que ele faça as primeiras cirurgias com alguém que já tem experiência, né? Para ser mais rápido, para ser mais tranquilo e para o resultado ser melhor para o paciente. A diferença de valor, não sei se tem essa informação, de vídeo para robótica, chega a ser muito alta? Não, vamos falar de convencional também, de convencional vídeo e robótica. Seja em relação uma a outra, em X. Isso depende, nós estamos falando do quê? De custo para a fonte pagadora? Sim. Para os dois. Ou de honorário médico? Pode ser para os dois. Aliás, para os três, né? Uma da fonte pagadora do paciente. A fonte pagadora pode ser o SUS, pode ser o convênio, privado, o seguro particular de saúde, ou pode ser o próprio paciente, se for particular, né? Sim. Eu não sei os dados. Não precisa falar valor, SUS, mas... Não sei dos dados, não sei mesmo. Os dados do SUS eu não tenho conhecimento, mas eu imagino que seja o que o SUS paga para uma cirurgia aberta, deve ser a mesma coisa que ele paga para uma cirurgia por vídeo, e por robô não está disponível na maioria dos hospitais, né? Então o hospital tem que ser um hospital escola para entender que vale a pena aquele investimento para ter mais residentes, para ser mais procurado pelo efetuá-lo, né? Isso acontece inclusive para os residentes, né? A gente tem mais procura de residente por causa disso. No particular, que é mais ou menos parecido com o convênio, né? A diferença é se o hospital vai cobrar da fonte ou vai cobrar do paciente, né? Eu imagino que seja 50% a mais... Na robótica. Não, 50% a mais... De vídeo 30% a mais por vídeo e 50% a mais na robótica. Mas isso também depende muito do hospital, tá? Tem um hospital hoje em São Paulo que não cobra mais para usar o robô. Que cobra o mesmo preço da convencional. Cobra o mesmo preço da convencional. Sim, um incentivo para utilizar o robô, às vezes já se pagou... Ou está começando, então precisa rodar, Sim. Então cada um tem a sua razão. Então tem hospital que não cobra para usar o robô e tem hospital que ainda cobra R$10 mil. Mas se você for pensar, então, 30%, 50%, é pouco, né? Para todos os ganhos. Como na verdade, para mim é novidade, eu estava achando que a gente ia falar em 3 vezes mais, 300%. No começo da robótica, então assim, quando começou, para você usar o robô custava R$25 mil. Hoje tem hospital que cobra 10 e tem hospital que cobra 5, 4. Então peraí, só o pessoal entender. Quando o doutor Antônio fala usar o robô, é que o médico ele vai usar equipamento, vai usar o hospital e aquilo tem que ser pago por alguém, né? Então o médico vai ter que repassar aquilo para o paciente ou para o convênio, né? Então, o próprio hospital cobra do aquele é o ganho do hospital, né? Entendeu? Exato. Ele cobra direto do paciente. O seu médico e você decidiram fazer robótica, então a gente tem essa taxa robótica. Só para usar o robô. Custa isso. Então custava era 25 para uma cirurgia, só para a pessoa entender. Para uma cirurgia. Hoje tem hospital cobrando R$4 mil e esses R$4 mil dividem 6 vezes no cartão de crédito. Quer dizer, é muito mais acessível do que era antes. Ainda é caro, sem dúvida nenhuma. A maioria da população não consegue pagar isso. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo a gente vê hospitais do SUS também começando a usar o robô, inclusive para cirurgia de tireoide. Com a mesma intenção. Treinar o staff, depois treinar os residentes, para os residentes saírem certificados em cirurgia robótica e fazendo cirurgia robótica. Então isso é um caminho sem volta. E com o tempo esses valores vão se diluindo, aí vai escalando, né? Aí vai melhorando para todo mundo no caso. E o honorário para o médico acaba sendo igual para todos? Isso também é muito individual, né? Eu não faço distinção.
Eu sempre tive essa intenção de que assim, eu não quero que o paciente escolha pelo preço. Boa. Eu quero que ele escolha pelo valor. Parabéns. Que ele enxerga, né? Então, eu cobro a mesma coisa. Mas tem médicos que cobram o que eles chamam de a mesma taxa robótica ou a mesma taxa de vídeo que o hospital cobra do convênio, o médico cobra do paciente. Porque a cirurgia vai demorar mais, o anestesista vai ficar lá mais tempo, a instrumentadora mais... Não é só o médico, né? A equipe toda, né? Isso também depende muito em que fase que ele está da implementação da tecnologia, né? Mas eu cobro exatamente a mesma coisa, independente se vai ser aberta ou vai ser por vídeo ou vai ser com robô. Ok. Sem ser a vesícula ou a tireoide, onde que mais está usando a cirurgia robótica? Ginecologia? Quais casos para ginecologia? Cirurgia de mioma, retirada do útero, endometriose, estão fazendo cada vez para mais endometriose, me recorda. É uma doença muito comum entre as mulheres que dá dor pélvica. Então, a mulher tem cólica menstrual muito forte, porque ela tem implantes do endométrio na barriga. Então, o endométrio são as células que tem que estar dentro do útero, são as células que descamam quando a mulher menstrua. Isso que dá o sangramento na mulher. Então, essas células se implantam ou fora do útero ou no próprio peritônio, que é a camada que envolve a barriga toda, né? E isso começa a causar dor, dá uma série de problemas e uma hora ou outra tem que operar. É um dos tratamentos. E como a robótica dá uma visão muito boa, então o médico consegue enxergar muito bem esses focos de endometriose e retirar com uma delicadeza muito grande, né? Então, para a ginecologia funciona bem. Para a cirurgia torácica, está começando, mas eu não tenho dúvida que os cirurgiões torácicos vão deitar e rolar, porque é uma cavidade, eles já fazem por vídeo, fazem muita coisa por vídeo, o resultado por vídeo já é melhor do que abrir, né? Imagina você ter que operar um câncer de pulmão, ou um nódulo pulmonar, ou um tumor de mediastino, que é o espaço entre os pulmões. Abrir o paciente no... Não só abrir, tá vendo? né? A sua frase Sim. já comprova aquilo que eu estava falando agora há pouco. Mas é isso mesmo. Acho que a pessoa pensa isso. Pô, vai abrir meu tórax, vai abrir minha cabeça. Na prática, né? é isso mesmo, que você tem que, além de você Sim. abrir o tórax, tem que afastar as costelas. Sim, então já dói só de pensar, né? E aquilo, às vezes, tem paciente que tem dor crônica por meses depois. Sim, e o estresse, por causa né? desse afastamento, entendeu? Então você entrar com portais, né? E esses portais também tem uma coisa que a gente chama de centro remoto, que é uma parte desse portal que ele não se movimenta. O robô não movimenta o portal durante a cirurgia. Então, ao contrário da cirurgia por vídeo, que você o trocáter, o portal entra, sai, gira, apoia aqui, apoia ali, dependendo do movimento do cirurgião, o robô ele faz o movimento e nesse centro remoto o portal não vai nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, ele fica exatamente na mesma posição. Ele está fixo num braço robótico. Ele não se movimenta. Então ele não comprime o nervo, não comprime a costela, não comprime o músculo. Menos dor no pós. Menos dor. Então uma das vantagens da cirurgia da próstata, da cirurgia do joelho, que a gente falou da ortopedia, é menos dor no pós-operatório. Menos dor, retorno mais rápido às atividades, né? Se você não está com dor, né, você vai voltar melhor, mais rápido ao trabalho, mais rápido às suas... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E a gente estava falando sobre robótica em geral, então uma pergunta. Na tireoide, então, o resultado, as complicações, os dias de internação são parecidos ou idênticos na questão da robótica, ou da convencional, ou da vídeo. E tem alguma área que a robótica consegue já provar? Porque um dia vai provar que, não, na verdade, a robótica, eu entendo que vai ser vantagem em tudo. Mas hoje já tem algum trabalho falando sobre a vantagem da robótica em tal cirurgia de ginecológica ou... Tem? Eu escuto essa frase de muitos cirurgiões mais novos. Eu não tenho dúvida que mais pra frente, quem faz o treinamento, quando quando senta no console do robô pela primeira vez, põe a cabeça ali, enxerga em 3D, você se sente dentro do paciente. E já fiz isso com estudante de medicina. Falei, vem cá, põe a cabeça aqui. Meu Deus! Porque é um negócio literalmente do outro mundo. Então, os cirurgiões estão em treinamento mais novos, eles falam isso. Eu não tenho dúvida que daqui num futuro recente, todas as cirurgias vão ser robóticas, vão ter esse instrumento para você agregar mais segurança. Enfim, vamos lá. Urologia, próstata, né? Você tinha falado, é verdade. Que eu falei, que já tem o benefício.
Outros casos em uro já está começando a aparecer também, por exemplo, nefrectomia parcial. De robótica nós estamos falando. Robótica. Só robótica. Retirada do rim, ou parte do rim, geralmente por tumores, né? E na cabeça e pescoço a gente tem os tumores de orofaringe, os tumores da garganta, né? Então hoje eu consigo operar um tumor de garganta sem traqueostomia, por exemplo. Que no passado era... Traqueostomia é você precisar acessar para a pessoa... Caninho no pescoço para respirar. Poder respirar. Né? Todo mundo sabe o que é traqueostomia. E a cicatriz todo mundo que chega no consultório, assim, o primeiro... Não, mas eu não quero pôr traqueostomia. Todo mundo tem medo. Deve ser horrível, sim, né? Ficar com uma traqueostomia. Todo mundo tem medo e eu também. Claro, todo mundo tem. Isso que eu tô falando. Claro, não há dúvida disso. Sem dúvida. Se alguém falar que isso não é verdade, Gustavo aí, estagiário, tem medo ou não? Não, e assim, é muito incômodo. Por mais que seja temporário, é que muitas vezes o cirurgião fala assim, mas é temporário, 2, 3 semanas eu tiro. Mas, cara, mesmo 2, 3 semanas, é horrível aquele troço. Claro. É horrível. Então, você poder oferecer uma alternativa que o paciente não vai ter a traqueostomia é sensacional. É um negócio que a gente, médico, a gente não vislumbrava isso acontecendo, entendeu? E está acontecendo. Então, eu tenho paciente no consultório que ele chega hoje, como eu tô aqui, ó, de terninho, blazerzinho, camisa social, gelzinho no cabelo. Você olha e fala, é a primeira consulta. Não, eu tratei dele há 2 anos atrás por um câncer de garganta. E ele tá... vindo do trabalho, sabe, com qualidade de vida, ele nem lembra que ele teve câncer. Mas estava falando, continue, você falou que não tem a traqueostomia, das vantagens lá dos tumores. Então, o fato de você não ter a traqueostomia, de você menos tempo de UTI, menor necessidade de transfusão sanguínea, menos tempo de internação. Então, para esses casos de orofaringe, garganta, a gente também já provou que é custo efetivo. Então, é melhor fazer robótica, inclusive para quem está pagando, do que fazer cirurgia convencional. Cirurgia convencional também é cara nesses casos, né? Imagina que em algumas situações a gente precisa, além da incisão que geralmente abre o lábio inferior aqui no meio, a gente precisa abrir a mandíbula, o osso. É muito pesada a cirurgia, né? É muito pesada. E assim, você abrir o osso para ter acesso à garganta. Porque a garganta é um espaço pequenininho, né? Menor do que essa minha caneca. Quer dizer, não dá para eu pela boca operar um tumor que está indo lá para baixo, né? Então, o robô me permite esse acesso. Se eu não tiver o robô, às vezes eu tenho que serrar o osso, entrar e depois colocar uma placa no osso, com parafusos. E essa placa com parafusos também é um material de alto custo. Então, é tão caro ou mais caro do que o robô. Né? Então, por isso, uma das razões para ser custo efetivo. Então, inclusive, para cabeça e pescoço, a gente já tem essa custo-efetividade demonstrada nesses casos. Além daquela coisa filosófica que, vou cortar seu osso, tá dentro desse pacote aí do medo, né? E do conforto que seja psicológico, né? Mas é conforto bem valioso, na minha opinião. Você falou uma coisa interessante. Onde entre órtese ou prótese, o custo no final a maioria das vezes vai compensar fazer pelo robô, justamente pelo alto custo de órtese e prótese. Exatamente. É isso aí. Se você tem que colocar... Isso é uma barreira, né? É que é uma cânula de traqueostomia, né? Então, você está falando só da traqueostomia, a cânula de traqueostomia é barata, né? O problema é o incômodo da traqueostomia, ou talvez o paciente fique mais tempo na UTI por causa da traqueostomia, né? Para aprender a lidar com a traqueostomia. Mas é uma fase de adaptação que é muito difícil, né? Precisa de fono, precisa de equipe multidisciplinar. Então, esse pós-operatório é um pós-operatório bem penoso. Mas, de fato, é uma barreira, porque assim, a maioria das seguradoras, falando de medicina privada, ainda não enxerga isso, né? Quando eu falo, eu quero usar o robô, ela fala, tá querendo gastar meu dinheiro. Mas olha a órtese e prótese. Exatamente. Mas eu já tive casos em que assim, a paciente estava com uma cirurgia convencional agendada e convênio muito bom, né? Eu pedi a robótica e acho que eles devem ter comparado e o convênio pagou inclusive o robô. Mas não é obrigação, tá? Pela ANS, o convênio não tem a obrigação de pagar o robô. Tá? Então, para o paciente que tem convênio, geralmente o hospital cobra o robô diretamente do paciente. Tem algumas seguradoras... Mas o resto pelo convênio, por exemplo. O resto pelo convênio, tá? E aí o robô, o paciente paga. Mas já tem alguns exemplos, então dei um exemplo da Unimed, né? Unimed Bauru, fazendo robótica em hospital próprio, sem cobrar nada mais do paciente. Alguns convênios aqui em São Paulo que já estão autorizando para próstata, por exemplo. E aí a gente tem convênios
muito bons e já tem convênios médios também enxergando que tem hospitais aqui em São Paulo, prostatectomia radical robótica por câncer, tá? Então, Quer tirar a próstata inteira de maneira bem agressiva, porque não tinha outra saída, né? Porque é aquela conduta daquele tipo de tumor, tem que tirar tudo, deixar uma margem, aí um monte de complicação. Exatamente. Taxa média de permanência hospitalar, 23 horas. Na robótica. 23 horas. Então, na aberta, vários dias. Necessidade de transfusão sanguínea, 0. Na hora que o convênio vê esses números, ele fala, opa... Vamos calcular direito. Então vamos cobrir esse negócio. Vamos melhorar essa conta. Mas são poucos que estão enxergando dessa maneira. E aí o hospital tem que oferecer esses números, né? Porque muitos hospitais têm, outros hospitais não fazem a menor ideia, né? Então, eles não têm esse controle. Esses números são muito importantes, não só para o cirurgião, né? Mas para o hospital também, né? Para poder mostrar para a fonte pagadora, o que o meu cirurgião está fazendo aqui é um negócio bacana, vale a pena, funciona. Então, por que você não cobre? Mesmo que a ANS, né? Porque a ANS também vai levar anos para obrigar é uma palavra estranha, mas para poder colocar dentro do... Não, até porque a ANS tem cuidado do Brasil inteiro, né? Sim. Não é só da realidade de São Paulo. Isso, vai obrigar e o cara lá em Quixeramobim faz como, né? Exatamente. Aí ele vai ter que encaminhar para quem faz. Vai custar mais caro ainda. Quem faz não vai dar conta, vai ficar inviável, entendeu? Depende do olhar também do auditor, da operadora. Sim. Total. Principalmente, né? Total. Então, os auditores hoje em dia, às vezes não são nem da mesma especialidade, né? Então, às vezes eu faço uma solicitação para o convênio de uma cirurgia de cabeça e pescoço e quem julga... Não é. Acho que quase nunca é da mesma especialidade. É um ortopedista. O auditor ou é um clínico. Quer dizer, o que ele sabe? Só em casos mais específicos que tenha. Só quando vai um custo muito para cima que convoca seu auditor especialista. Então, o natural é que ele olhe para esses... E fale não. E fale não, porque ele não conhece, ele não sabe, né, se realmente aquilo ali... E também tem muita solicitação que não é correta, né? A gente sabe disso. Então, sim, a gente também tem também isso. Médico que abusa desse tipo de coisa, né? E aí cria essa visão de que, tá colocando isso aqui só para encarecer ou só para ganhar dinheiro em cima. E não é verdade, né? Nesses casos que a gente discutiu aqui, sim, eu acho que tem benefícios reais. A gente falou isso, por exemplo, quando a gente teve o episódio sobre anestesia com o Dr. Roberto. Essa é uma área que não dá para ter aventureiros, né? Então, não dá para chegar em 15 anos de treinamento, espera, expectativa, estudo para ir lá e fazer coisa que não esteja, entendeu? Então, igual anestesia. A anestesia estava falando que não tem aventureiro, né? O anestesista, sim. eles... Mas é interessante que, pelo menos aqui em São Paulo, assim, eu vejo que os próprios hospitais conseguem filtrar isso. Então, os bons hospitais aqui em São Paulo identificam esses aventureiros, chamam e falam, meu amigo... Daquela forma que você falou, né? Você não precisa mais voltar aqui não, entendeu? Você pediu um material aqui que não tinha... custou R$200 mil e o convênio não cobriu e tá certo de não cobrir, eu tive que pagar a conta do meu bolso, então descredencia esse colega médico que não faz da maneira correta e pronto, acabou. E ponto final, é o certo. Final, certo é sempre certo. Claro, mesmo certo. que as pessoas façam errado, certo é certo. Mesmo que alguns façam o errado, não tem conversa, né? Pelo andar do mercado, acredito eu que os aventureiros estejam aumentando. Ou não? Olha, é difícil dizer, mas assim, é uma previsão meio ruim que eu tenho assim para a medicina no Brasil nos próximos anos, né? São muitas novas faculdades de medicina que vieram dos governos anteriores, né? Então aumentou muito o número de recém-formados, aquele negócio do mais médicos lá. E aí o problema, não tem problema nenhum em formar muito médico, tudo bem, mas acho que é bom para todo mundo. Exatamente, o problema é que depois que ele termina, ele não tem vaga de residência. E que o que deixa o médico bom não é só a faculdade. Tem médicos que vêm de faculdades menores e que fazem boas residências, que são excelentes, né? Então você veio de uma ótima faculdade, eu vim de uma ótima faculdade, a gente vê isso na prática. Eu tenho residentes hoje que vêm de faculdades que falam, nossa, da onde é essa faculdade? Nunca ouvi falar. E é maravilhoso. E ele sai da residência excelente. Então, a residência faz muita diferença e não tem vaga. A residência não aumentou conforme o número de... mas por outro lado... não aumentou nada. Não aumentou nada. Pelo contrário, na pandemia ela encolheu, ela diminuiu. Então, hoje, na Santa Casa, eu tenho menos vaga de residência do que eu tinha antes da pandemia. Porém, e aí vem um monte de recém-formados. Aí os recém-formados vão fazer o quê? Não tem vaga, ele não passa na residência. Ele presta a prova, não passa. Ele vai estudar, presta de novo, não passa. Ele vai procurar outra coisa. Então, ele vai fazer cursinho de final de semana... Vai procurar no Instagram lá um médico que anunciar, eu faço o curso e tal, vai procurar cursos
que são cursos de curta duração, alternativos. Ele não está errado em fazer isso, ele está tentando, mas assim, ele não tem acesso. Mas aí cai naquilo que a gente sempre discute aqui também, que é muito simples. Se você vai procurar um profissional, você tem que... o caminho correto é você ir lá no site do CREMESP, no caso de cada estado tem o seu conselho, né? E você vai lá procurar Antônio Bertelli ou Sidney Carvalho, vai estar lá o registro da especialidade. Isso é incontestável, porque a especialidade tem um número. Não é proibido o médico não ter esse número de trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você quer lá procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, vai lá. Com o CRM o nome vai estar lá escrito, especialista em cabeça e pescoço, com aquilo que vale ao título da sociedade, e é incontestável comparado com quem não tem, né? Exatamente. Então, esse é o caminho. E além disso, hoje, a maioria das sociedades de especialidade oferece esse serviço também nos sites, né? Então você... Vai lá, Sociedade Brasileira de Ortopedia. Entra lá no site, você coloca o CRM e o nome do médico e você vai descobrir ele vai estar lá. Se ele está afiliado àquela sociedade ou não, né? Porque além dele ser especialista pelo CRM, porque ele foi lá, pegou um título de especialista, levou no CRM, o CRM validou, ele ainda é filiado à sociedade. Quer dizer, é um médico que provavelmente já continua se atualizando. Está atualizado, isso. Né? Então, eu faço isso de vez em quando, né? Aqui em São Paulo a gente recebe muito paciente para segunda, terceira, quarta, às vezes quinta opinião, né? Antes do paciente. Ainda mais na sua especialidade, que é cheia de... E eu acho que isso, às vezes o paciente chega bucha, né? todo sem graça, né? Porque já passou em... Não tem problema. Eu acho isso excelente. Eu faria o mesmo. Claro, eu faria a sua cabeça e o seu pescoço. Um câncer de qualquer... Exatamente. Não, câncer de qualquer mesmo coisa. assunto. Eu vou operar com o primeiro? Nossa. Não vou. Por mais que você me fale, não, ele é ótimo, vai lá e tal. Não vou. Não, primeiro não vai. Então eu vou procurar vários e eu vou lá procurar no CRM e vou procurar. Então às vezes eu tô lá no consultório, o paciente chega, eu operei com fulano de... eu passei com fulano de tal e eu não conheço, eu entro no site da sociedade e falo, deixa eu ver se esse cara, se esse médico ele é especialista mesmo e se ele está afiliado à sociedade, né? Porque se ele não está afiliado à sociedade, desculpa, não tem razão para ele estar fazendo aquilo que ele quer fazer, né? Na minha visão, né? Então, e o paciente precisa saber disso. Claro, né? Olha, é o gold standard, o padrão ouro é estar nessa situação. E o paciente tem a opção de procurar ou não. Exatamente. E ele tem essa informação disponível. Disponível, né? De graça. De graça. Não é só perder um pouquinho de tempo no 3 segundos no celular. Lá, no próprio celular que você encontra esse tipo de informação. Então, se ele é realmente um especialista e se ele é filiado àquela sociedade de especialidade. Isso aí, voltando ao que você estava falando sobre o viés atual, né, eu também concordo com vocês dois, porém eu acrescento que essa questão de não ter a residência para todos, eu vejo como uma forma boa, porque talvez isso seja uma forma de não pulverizar ainda mais pessoas. Dar um passo para trás. Dar um passo, não, também, mas não ter pessoas se aventurando oficialmente. Sim. Né? E talvez, já que nós estamos falando sobre isso, eu acrescento que talvez um tempo não tão distante, talvez seja necessário fazer como o direito, por exemplo, que tem uma prova, né? Exato, eu também acho que o caminho é esse. Porque eu gostaria, como paciente, de ir a um colega médico que fosse bem formado e, assim, você não é obrigado a saber tudo, né? Mas então não faça aquilo que você não sabe, é bem simples, faça só o que você sabe. Exatamente, eu também acho que nós vamos caminhar para isso. Eu entendo isso. E o que eu vejo que já está acontecendo é que esses médicos que ficam sem especialidade, muitos deles se fazem cursinhos de final de semana, de curta duração e enveredam para o lado da estética. E começam a fazer pequenos procedimentos estéticos que são procedimentos mais simples. Eles são médicos, então eles são habilitados a fazer aquilo e a chance de ter complicação é menor, mas existe, né? Claro. E ele não é capaz de resolver a complicação. Esse é o grande problema. Então, uma pergunta que eu sempre falo para os pacientes, tá bom, a chance de complicação é aqui 0,1%, mas é matemática, eu posso cair no 0,1%, né? Uma hora ou outra vai acontecer. Então, se eu tiver esse tipo de complicação, doutor, o senhor é capaz de resolver minha complicação? O que vai acontecer se eu tiver complicação? Eu estou amparado ou não? O senhor vai me encaminhar para outro e não, agora não é mais comigo. Acho que isso é uma pergunta que os pacientes também devem fazer antes de procurar. Quando eles vão fazer qualquer tipo de procedimento, né? Pode ser coisa simples. É obrigatório. Né? Até essas injeções na face que as pessoas fazem. Botox que seja. Botox ou aquelas de
que coloca partícula. Isso eu já vi complicação assim, para preenchimento mesmo, sabe? Já vi muita complicação disso. Envolveu agulha, já tem que pensar bem, né? Bichectomia, que tá na moda, também já vi complicação de todos os tipos. Agora, lipo de papada, essa é a campeã agora, porque estão fazendo de qualquer jeito, né? No consultório e... Lá na Parece Santa Casa simples, mesmo, né? Mas não é simples. A gente já teve uns 3 ou 4 casos do paciente para UTI, com hematoma, sabe? De ter... E aí cai pro cabeça e pescoço, né? Não, e além disso, o paciente tem uma complicação que ameaça a vida dele. Ele pode morrer daquilo, né? E ele não tá sabendo disso no pré-operatório. Ninguém explicou isso para ele. Ele só viu o Instagram e foi. E foi. Então, acho que essa é uma pergunta importante também. Se o teu médico ou o teu dentista ou qualquer procedimento, agora tem biomédico, tem vários, né? Se o seu profissional de saúde que você está se consultando falar, não, imagina, isso é tranquilo, não tem complicação, vai em outro. Porque todo procedimento tem complicação, né? É a mesma coisa que você andar na rua hoje e ser atropelado. Você acha que isso vai acontecer? Não, você vai tomar todos os cuidados para isso não acontecer, né? Então, por que quando você vai fazer um procedimento... Pode existir, né? Vai ser diferente. E o profissional tem que estar habilitado a fazer o diagnóstico dessa complicação e resolver essa complicação no tempo adequado. Agora, que não vá ter complicação, isso não existe. Aí é um papo para outro podcast. Já tiveram até alguns, né? Mas é um outro papo. Bom, muito bom o papo. Eu vou fazer um resumo aqui e o doutor Antônio daí me corrige. Então, resumo o Líder Medcast. Cirurgia robótica certamente veio para ficar. Traz um conforto pro cirurgião que está operando, que precisava operar horas em pé, hoje tem o seu ganho com a robótica, operando sentado e com mais ainda eficiência, mais sensibilidade do que uma cirurgia convencional. O paciente vai se sentir mais tranquilo, menos invadido, deixando menos cicatriz, diminuindo, em alguns casos, o tempo de internação, melhorando pós-operatórios, muitas vezes riscos parecidos, mas algumas vezes riscos menores. O custo não é tão alto comparado com uma cirurgia convencional e a maioria dos hospitais aí buscando excelência estão aí se habilitando para esse tipo de cirurgia, que é o avanço aí da tecnologia bem grande. Agradeço, Antônio, é isso mesmo que eu disse? O que você acha? Só vou corrigir a questão da sensibilidade. Corrija. Boa. A sensibilidade, na verdade, a gente perde quando a gente senta no robô. Porque você não tem o feedback da força que você está fazendo, né? Então isso é uma coisa que as empresas já estão tentando resolver. Que nem no joystick do PlayStation, lá quando a gente joga, que ele vibra, né? Quando você tá... eles estão tentando algo nesse sentido, para você conseguir perceber a força ou a reação. O quanto aquela estrutura é mais... A consistência daquela estrutura, né? Você perde isso. O que acontece é que à medida que você vai operando, a sua sensibilidade visual vai se desenvolvendo, então você vai trocando a sensibilidade tátil pela visual. Então você consegue, só com o ganho na visão, superar esse déficit na sensibilidade manual tátil. Tá? Então, isso é uma coisa natural que vem com o tempo. Mas também é um problema que mais cedo ou mais tarde algum gênio lá das empresas vai resolver e vai criar lá o force feedback para o robô cirúrgico. O Elon Musk da robótica em breve vai aparecer aí. Exatamente. Tem vários nessas empresas que são assim formidáveis. Muito bom. É isso aí, Moisés. Esclareceu suas dúvidas? Todas as dúvidas. Doutor Antônio, muito obrigado. E essas coisas assim da robótica, eu sempre digo que depende do procedimento. Então não dá pra gente generalizar. É bom pra tudo. Não é assim. Claro. Tem coisa que não funciona, tem coisa que é igual, tem coisa que é melhor. Então isso sempre tem que ser muito discutido com o paciente. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal para que a gente possa continuar dividindo com vocês aqui conhecimento. Hoje dividimos, então, com o Dr. Antônio Bertelli. Obrigado por ter aceitado. Muito obrigado, gente. Endereços, como encontrar o Dr. Antônio vai estar por aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Foi um prazer.